Bom, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Fábio e eu vou ensinar vocês o basicão do Eagle. Desde você chegar ali e criar um projeto nele, passando ali pelo esquemático, pela PCB e enfim até mesmo para quando você for fazer um protótipo, seja você fazer ele no método de imprimir, depois corroer, seja para você fazer na CNC da UTF, ou seja para você mandar para PCBWay. Eu vou tentar explicar todos esses métodos da melhor forma possível, talvez dê algumas dicas aí. Enfim, vamos lá pro nosso Eagle aí. Aqui no caso, a gente está aqui nesse Control Panel aqui. Ele sempre vai abrir esse Control Panel. Meio que aqui você consegue acessar todas as suas placas que você já tenha feito, seja para você acessar seu esquemático ou sua PCB. Como por exemplo aqui, ó, uma maleta da ignição. Então a gente tem aqui as diversas placas, como esse aqui o esquemático da placa, e aqui a gente tem o nosso, que seria a nossa PCB dela. No caso sempre vai ser estruturado nesses dois aqui. Então vamos lá para a gente criar primeiro um projeto para que a gente possa criar esses dois arquivos aí. A gente pode vir tanto aqui em File, vir aqui em New e a gente começa um projeto, ou se a gente tiver o projeto a gente pode começar esses outros aqui. Ou você pode vir aqui em projetos mesmo, vem aqui em New Project e coloca um nome aleatório. Vou colocar aqui aula, sei lá, um aqui. Pronto, a gente criou agora um projeto. Agora a gente tem que adicionar os nossos outros arquivos dentro do projeto. Então vamos começar aqui com o esquemático e depois você vai ver que vai criar automaticamente a board. Aqui estamos na telinha do esquemático. É aqui onde você vai basicamente adicionar os seus elementos do circuito. Por exemplo, um resistor vai ter o formato como se fosse de um resistor ali mesmo. Cadê? Deixa eu vir aqui, ó. Para a gente adicionar um componente, a gente pode vir aqui e escrever add. Aí ele vai carregar todos os componentes disponíveis aqui no Eagle, tanto aqueles que você adicionar, seja por biblioteca, outras coisas, enfim, ele vai aparecer aqui, ó. Aí, no caso, esses aqui são alguns que eu já adicionei. Eu acho que o Rodrigo aqui, depois vocês vão poder ver um tutorial dele ensinando como criar essas bibliotecas e esses módulos a mais aqui. Uma coisa chata do Eagle é o método de pesquisar, que às vezes é meio contra-intuitivo, mas com o tempo vocês pegam um jeito. Por exemplo, aqui você pode vir e desabilitar esse SMDs aqui para facilitar na busca. Ah lá. Então vamos adicionar, por exemplo, aqui um resistor para a gente começar a fazer um circuito aqui. Então aqui temos diversas formas de resistores aqui, enfim. Vou começar colocando meio que um errado aqui. Por exemplo, esse aqui, a gente vem aqui para colocar ele. Tem um problema nele. Vou pegar um certo aqui para comparar com ele. Esse aqui, por exemplo, seria um certo. Vocês podem ver aqui da direita que tem três fotinhos aqui. Uma delas é como vai aparecer no nosso esquemático. Aqui em cima é como que vai aparecer na nossa board. E aqui é uma visualização em 3D. Caso você tenha o Fusion, você vai conseguir ver esse componente. Os que tem, no caso, o componente 3D aqui, eles vão estar com essa imagenzinha aqui. Mas enfim, isso aí é irrelevante. Eita, foi para mim colocar um aqui. Deixa eu voltar aqui, escrever Edge. Então, esse aqui meio que seria o errado, mas por que ele está errado? Se você olhar aqui, ele não vai ter a footprint. O que é a footprint? A footprint nada mais é que o seu componente físico ali. Como se você estivesse falando, olha, ele tem esse X comprimento aqui por X altura, enfim. É o que vai aparecer na board e é algo importante, porque sem ele, literalmente, você não conseguiria colocar na placa. E ia estar totalmente errado. Então, todos que você olhar aqui e só tiver, por exemplo, essa imagenzinha aqui do esquemático, meio que está errado. Então, não use ele que vai dar problema depois. Então eu vou colocar aqui um padrão aqui, pode ser pegar o padrão do EU, que é um resistor quadradinho aqui, tanto faz. A dimensão aqui, sei lá, tentei pegar o que tem um terminal mais espaçado não, um espaçamento bom ali. No caso aqui ele já é um mais popular, então geralmente é esse aqui mesmo. E aqui com o scroll do mouse a gente vai dando zoom, né? Isso é meio que comum. Então vou colocar alguns resistores aqui.
E ó, agora quando eu apertar o botão ESC, ele vai voltar para a função anterior que eu estava fazendo. Ó. Ele voltou aqui para nosso arquivo aqui. Vou pegar aqui, por exemplo, um LED. Ó, você vê que ele é meio chato porque ele começou a aparecer. Eu quero um LED, por exemplo. Ele começou a aparecer, por exemplo, vários displays aqui, nada a ver. E agora a gente tem que achar um LED aqui que a gente queira, ó. Tem zilhões aqui. Aqui, ó, esse aqui é um LED de 3mm. Um LED normalmente é de uns 5, então acho que esse aqui daria certo. Não. Aqui, um LEDzinho de 5mm aqui. Vou colocar aqui aleatoriamente uns LEDs. Ó, vou apertar agora o botão direito do mouse pra gente rotacionar o objeto, ó. Apertando o botão direito ele rotaciona. Eu vou colocar aqui alguns aqui. Vou colocar também um conector aqui. Vou pegar aqui um conector agora pra gente poder conectar as coisas, né? Tá carregando essa jossa. Aqui, ó, vai aparecer zilhões e zilhões de connector aqui. Um que você pode pesquisar também, que é comum de se usar, é o tal do pin header. Aqui é um pin header de apenas um. Aqui tem um. Cadê? Pegar um. Cadê? Agora tem que achar um por 4 aqui. É esse aqui mesmo. Aqui temos um pin header 2x4. Então aqui a gente agora vai começar a ligar os componentes aqui. Eu vou ligar aqui eles em série. Ó, você pode ver que para ligar os componentes esse aqui, ó, esse chamado net aqui. Então daqui aqui, ligar aqui, ligar aqui, ligar aqui. É pra gente ter, por exemplo, a gente teria 2 pinos aqui, a gente conecta os dois aqui. Só de exemplo mesmo. Para mover aqui, como eu estou fazendo aqui agora, você pode apertar o seu scroll do mouse aqui, ó. E aí você pode mover a tela assim. Para fazer a ligação, eu tanto poderia vir aqui, clicar na net, e vir ligar aqui e fazer tudo isso aqui de ficar ligando, de arrastar vários fios aqui para lá. Eu posso fazer o seguinte aqui. Eu posso vir e criar labels. O que seriam essas labels aí? Essas labels são um jeito fácil e organizado de você deixar anotado o que cada trilha seria no circuito. Por exemplo, em vez de eu ligar aqui 4 trilhas aqui pelo net, eu poderia simplesmente deixar anotado que essa trilha aqui de baixo, por exemplo, é o do resistor 4. Não sei, é um exemplo. Vamos lá então, ó. Vou só conectar isso aqui no meio. E agora a gente precisa colocar um pequeno fio aqui para poder criar a label. Então agora a gente pode vir nesse outro aqui, ó. A gente pode vir tanto nesse name aqui ou nesse label. Eu prefiro o name porque eu tive problemas em usar depois aqui o label aqui. Algo interessante no label que você pode vir fazer é mudar desse aqui que está xref off para xref on, para ficar mais fácil de visualizar. Você vai entender agora aqui, ó. Então aqui, por exemplo, eu posso vir e colocar, sei lá, trilha 1 aqui. Pronto, ficou escrito aqui trilha 1, e aí rotacionando a gente coloca aqui. Então agora a gente vem aqui de novo. Aqui trilha 2. Aqui trilha 3. Algo que eu não falei, mas vocês viram que eu literalmente não apertei de novo o comando.
é porque se eu apertar ESC eu cancelo o comando que eu estava fazendo. Então aqui quando eu clicar aqui, vai literalmente criar uma label. Olha só. Pronto. Agora aqui eu literalmente seria bem mais fácil, na verdade, eu ter pego e ligado todos daqui até aqui. Mas para mostrar uma função eu prefiro conectar um por um deles ali. No caso, vamos ver se vai funcionar. Se eu selecionar tudo e tentar mover isso aqui, ó, você vai ver que tem uma cruzinha aqui, ó. Essa cruzinha meio que significa onde está o seu objeto, onde você pode vir e clicar aqui e mover ele. Se você tentar mover aqui em outros lugares, ó, você vai ver que você não vai conseguir. Mas tem uma cruzinha escondida bem aqui, ó, que é para você pegar e arrastar. E veja que arrasta tudo. Então agora aqui eu literalmente posso vir aqui, ó, clicar de novo na cruzinha aqui, vim dar Ctrl C, Ctrl V e vim colocando aqui, ó. Pera aí, opa, não conectou. Então venho de novo em name. E aqui eu vou vir e escrever de novo ali os nomes dali. Aí agora ele pediu. Você deseja conectar essa trilha aqui com a trilha com a outra trilha do outro lado? No caso, conectar esse que seria o do 8 com o que já está ali marcado com a label trilhão. Então você vem aqui e clica em yes. Agora este aqui vai estar conectado com esse aqui do R1. Posso vir aqui e fazer a mesma coisa aqui para o 6, agora no caso então trilha 2. Caramba, aí. Aqui eu venho para trilha 3, vai pedir de conectar, taraná. Essa label também não precisa ficar no mesmo lugar de onde está vindo a net aí. Ou o que seria essa net, poderia ser, sei lá, seu nome para fio, sei lá, tu faz, qualquer nome aí. Então aqui trilha 4. Ó, pode estar tanto ligado aqui, que fica mais bonitinho e organizado talvez, ou deixar aqui jogado mesmo e você souber que esse aqui tá aqui, esse aqui tá aqui, por assim por sequente. Agora aqui eu vou criar um terra para todos esses LEDs aqui, né? Então eu posso vir aqui de novo, vir em name, eu vou conectar aqui. Ele vai pedir de novo para conectar os outros ali, você vem aqui, ok. Se eu tivesse no caso feito, clicado aqui no LED, trazido até aqui embaixo, ligando em cada um, ele não me faria isso. Mas como eu criei esse pedaço de fio aqui, ele está pedindo, mas enfim. Pronto, aí agora está tudo aqui conectado. E eu vou dar um nome aqui de terra. Aí, pronto, GND aqui. Pronto. Então agora aqui onde está esse marcado trilhas, meio que seria o nosso VCC, ou a nossa fonte de tensão. E aqui onde está o GND, meio que seria o nosso terra. Seu Eagle provavelmente não vai estar aqui do jeito que está o meu. Ele vai vir totalmente meio que desconfigurado. Tem uma aba chata que vai estar aqui que eu vou mostrar para vocês e como retirar ela, que enche o saco isso aqui. É isso aqui, ó. Todos esses negócios vão estar aqui do lado esquerdo da sua tela e só meio que vai estar te atrapalhando. Até agora eu nunca cheguei a usar isso aqui. Então veja que tipo tampa metade da tela essa porcaria. Então você pode vir aqui e arrancar aqui, ó. Você vem em View, aí você vai descendo, vai aqui em Sheets e vai desabilitando todas essas coisas aqui. No caso, o Eagle aqui ele também tem algumas outras funções aqui, mas que eu não vou entrar em detalhes. Vocês podem pesquisar por conta própria, mas você pode adicionar uns macros nele. Ele suporta você adicionar outros comandos. Por exemplo, você poderia vir aqui e digitar assign. Aí, se eu não me engano, aqui você coloca tipo qual tecla você vai dar o assign. Então, por exemplo, Ctrl
mais, sei lá, N, opa, Ctrl mais N, e aqui você colocaria meio que a função que você quer atribuir a esse botão. Sei lá, eu quero que seja o add, por exemplo. Então aqui eu venho e add. Provavelmente não sei mais usar esse comando, mas eu tinha feito alguns macros aqui no meu computador. Então, se eu apertasse, por exemplo, o Ctrl M, ele ia para mover o componente. Se eu aperto Ctrl R, ele rotaciona. Mas você consegue fazer isso tranquilamente com o mouse, apertando aqui o botão direito e tal. Só deixa eu ver se eu não estou esquecendo mais nada aqui. Aqui algo que não é tão importante é esse grid aqui. Por enquanto aqui no esquemático isso não vai afetar tanto, mas lá na board sim. Aqui são as layers, aqui pra gente também de novo não vai afetar tanto, só mais lá na board. Que mais que temos aqui? O do esquemático ele é bem mais simples de mexer. Agora a parte da board é mais chatinho, mas é a parte mais divertida que tem, que você vai literalmente criar a sua placa. Para criar o seu arquivo de PCB ou board, você pode vir aqui e clicar aqui, nesse generate /switch to board. Então, se você nunca tiver criado, vai criar aqui agora a board. E você pode ver que aqui já estão os componentes. Então, o que você atualizar lá na outra placa vai atualizar aqui. E tem algo importante que deve ser falado, que é um problema meio que o Eagle tem, que é de sincronização. Que diacho é isso? Por exemplo, se eu vim aqui, eu estou mexendo aqui de boa, aí eu só fechei aqui tô aqui, eu quero fechar o esquemático, só vou mexer na placa. Só que eu sem querer venho e clico aqui pra fechar, né? Só que eu venho, eu cliquei save aqui, beleza. Até vou salvar tudo certinho. Então aqui tá salvado. Mas, pô, apareceu um negócio aqui. Tá esse fb/notation has been served. Mas que diacho é isso? Isso aqui significa o seguinte, que meio que suas duas placas não estão mais sincronizadas. Então, se eu literalmente vim aqui e editar qualquer um dessas coisas, ou eu vim e deletar esse componente, não vai deletar lá no esquemático. E o que vai acontecer? Suas duas placas não vão estar mais meio que conectadas. E o Eagle não vai mais conseguir ler essa placa aqui. Então, basicamente, você perdeu o trabalho todo que você tiver feito aqui. E por experiência própria, já me aconteceu isso umas 2 vezes. Então, toma cuidado com isso aí. Então você pode vir aqui no... Por exemplo, você está aqui... Opa, apareceu esse problema aqui. Esse alarme aqui. Você pode literalmente vir aqui, clicar nesse switch to schematic e shabum, resolveu. Então aqui agora a gente volta aqui ao normal aqui para tutorial. Agora a gente está aqui no nosso board. Vou começar configurando aqui a grid para ficar mais fácil talvez as distâncias. Às vezes se você quer, por exemplo, mexer aqui no comprimento da placa ou você tem um tamanho definido já, pode ser que fique mais fácil de você mexer. Aqui no caso vai estar em mils, sei lá que diacho é isso, mas talvez seja milímetros, milésimos de milímetro, não sei. Você pode vir aqui e mudar, por exemplo, para milímetros. E aqui também. Veja o seguinte, olha aqui que ele colocou o valor, ele colocou 1.27 milímetros ali. Que diacho é isso? Esse meio que é a distância, vou colocar, deixa eu dar ok. Você vai ver justamente que é a distância. Opa, aqui. Ele não vai deixar eu criar. Bicho chato. Mas você vai ver que é a distância entre meio pin header, isso. Lá, ó. Você pode ver que, não tá tão grande, mas você pode ver que daqui pra cá é meio pin header. Um pin header, ele é por padrão 2.54 milímetros. Você pode ver aqui que é metade. Isso é importante porque não é tão importante assim, mas é um jeito de deixar mais fácil de você criar sua placa. Então se atente a isso também. Então aqui a gente pode organizar do jeito que a gente quiser agora.
tanto faz, vamos deixar assim mesmo. Aqui também vale as mesmas funções, né? Para rotacionar aqui o botão direito, para mover para lá e para mover a tela para lá e para cá é o scroll do mouse. Por aí vai. Só que aqui temos que configurar mais alguns outros botões e mais umas outras funções mais para frente, que eu vou falar. Não tá das configuração mais bonita, mas vai servir. Algo que eu esqueci de colocar aqui nesse conector é colocar 5 conectores, né? Faltou um pro Terra, né? Que caramba. Mas vai servir também para criar o tutorial. Aqui no caso, se a gente fosse ligar aqui as trilhas, a gente podia usar o Auto Router, que é a inteligência artificial. Mas primeiro eu vou configurar uns parâmetros para ficar mais fácil. Aí a gente não vai precisar mexer tudo de novo depois quando criar isso aqui. Enfim. A gente vai precisar configurar qual que é a nossa... os parâmetros, por exemplo, qual que é o nosso diâmetro da trilha, qual a distância que a gente vai querer que a trilha fique, perto de, por exemplo, aqui o buraco, essa via aqui. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai vir aqui em cima, vai procurar uma função chamada esse DRC aqui. E aqui a gente vai definir os parâmetros para a nossa inteligência artificial saber os limites da placa. Os limites da placa e tolerâncias, enfim. A gente vem nesse clearance aqui. Aqui meio que seria a distância entre duas trilhas, né? Então eu posso vir e colocar, sei lá, uma distância mínima de, por exemplo, 0,3 milímetros aqui. Aqui é a distância entre meio que o furo e uma trilha. Então vou colocar de novo aqui de 0,3 também, milímetros. Esse último aqui é entre uma trilha e um furo. Quer dizer, desculpe, uma pad. Então vou vir aqui e colocar de novo 0,3 milímetros. Esses outros aqui eu não costumo configurar, porque pode ser que dê problema aqui. A distância entre aqui seria meio que seria o nosso furo, a nossa trilha, a nossa via, em relação a, por exemplo, a borda da placa. Ou a distância mínima entre eles aí. Aqui também eu posso deixar assim. Aqui meio que seria o nosso diâmetro da trilha, algo importante. Aqui eu vou colocar 0,75 milímetros. Isso aqui meio que seria o seguinte: se você souber ou tiver um circuito que vai precisar de uma potência maior, ou não está dando muito certo de você fazer com esse diâmetro aqui ou com esse comprimento, você tenta alterar. Porque se você deixar uma trilha muito fina, pode ser que o circuito demande uma corrente muito grande e essa trilha se rompa ou esquente demais, ou sei lá, dê alguma imperfeição aí. Mas 0,75 ou 0,5 vai funcionar bem. Esse aqui é o diâmetro do furo mínimo. Eu colocaria aqui 0,7 milímetros, que é o diâmetro do furo de um pin header. Esses outros aqui também eu não costumo configurar. Cadê? O que mais que tem aqui? Tem mais um que está faltando. Esse aqui. Esse aqui, esse Thermal Isolation, você pode literalmente vir e zerar ele aqui. O que é esse Thermal Isolation? É meio que uma isolação térmica que vai criar em todos os que são o terra da sua placa. Isso meio que só atrapalha e vai meio que ficar mais difícil de você soldar e vai ficar mais frágil o seu pad. Então coloca 0 aí e tá bom. E aqui você vem, dá um apply e pronto. Então, meio que agora, em teoria, para a inteligência artificial gerar nossas trilhas meio que sozinha, né? Algo importante aqui também que eu estou esquecendo, mas que também não é muito assim, você mexendo depois você vai aprender. Mas é que basicamente aqui são as layers, né? Você pode vir trocar aqui a top, a bottom e aí vai desaparecendo. Eu vou criar aqui... Cadê? Tá, não lembro se é por aqui. Tá, creio que é por aqui. Eu vou vir aqui, selecionar bottom. Aqui em cima eu posso selecionar se ele vai só mexer com ângulos de, por exemplo, 90 graus, que nem está aqui.
Aqui eu vou criar o seguinte, eu vou criar um mar de GND, que é algo meio que bom de você fazer na maioria das placas, porque aí meio que você vai ter uma terra gigante na sua placa. Eu esqueci aqui agora o porquê de você fazer isso, mas é importante. Se eu lembrar, eu escrevo, coloco em algum lugar. Vamos lá então, coloca aqui. Antes de eu fechar, vou configurar mais outro negócio aqui. Cadê? Ah não, depois dá pra mexer. Aqui ó, tem que ter tirado aqui também. Aqui ó, o thermals on, então thermals off. E agora aqui a gente tem que dar um nome. Só que como a gente quer fazer um mar de GND no GND, a gente vem e escreve aqui GND. Tá, eu escrevi GND certo no outro. Tá, escrevi. Então meio que agora seria aqui o GND. Tá vendo que meio que tem uma parte cinza e uma outra preta no nosso circuito? E essa parte tá meio que delimitada por essa parte aqui em laranja? Essa parte em laranja tem um nome, essa aqui é o nosso profile, / dimensions aqui. Esse aqui meio que seria o tamanho da nossa placa. Só que o nosso circuito só está ocupando isso aqui. A nossa placa tem esse tamanho aqui. Então a gente pode vir e reduzir aqui na mão mesmo, ou você pode depois editar aqui, ó. Vem aqui, ó, você aperta o direito quando está selecionado, vem em Properties. E aqui você pode vir e literalmente digitar aqui por posição. Então meio que você tem que dar uma posição meio que de X para Y, de X para X e depois de Y para Y. Mas isso aqui é meio que ruim de eu explicar, ou meio chato, mas pegue e fuça nisso aqui que você vai aprender. Tá. Então aqui já está aqui, selecionado tudo certinho. Eu vou vir aqui agora e vir aqui e clicar em Auto Router. Aqui a gente entra para a inteligência artificial criar a nossa trilha. Você pode ver que tem aqui esse top e esse bottom aqui. Os dois estão selecionados no automático. Se eu fosse criar uma placa que só tem uma layer só, no caso, por exemplo, ela seria de uma face. O que eu quero dizer com uma face? Deixa eu ver se eu tenho como dar um exemplo. Tá, vai isso aqui, esse negócio de broca aqui. Imagina que esse lado aqui é o top e aqui atrás é o nosso bottom. Aqui eu vou colocar os componentes na top e na bottom eu quero que sejam as trilhas. Então eu vou tirar a trilha aqui da top, eu vou deixar sem trilha nenhuma aqui, sem cobre. E só na bottom aqui eu vou deixar, porque a gente só tem o cobre aqui na bottom. Então eu venho aqui, para tirar eu só venho e coloco aqui em NA. Aqui é o nosso esforço do computador, eu sei lá, coloco no raio aqui. E dou continue. Aí aqui eu clico em Start e aqui vai criar as trilhas pra gente. No caso aqui ela gerou várias outras trilhas. Olha só. Algumas dessas trilhas, por exemplo essa aqui, tá completamente meio que mal colocada. A gente vai sempre meio que buscar uma trilha que não tenha muitos ângulos. Ângulos retos, por exemplo. Deixa eu ver se tem uma aqui. Essa aqui, por exemplo. Veja que ela cria um triângulo aqui, ó. E bem aqui meio que teria um ângulo de 90 graus muito grosso aqui. Como que eu quero dizer grosso? Tipo, ela muda do nada para um outro ângulo. Então uma que seria melhor seria uma opção como essa aqui, ó. Aqui, essa aqui não tem tantos ângulos assim. Pode ver que aqui mudaria meio que sei lá, nos 45 graus ou algo do tipo. Então, eu iria com essa aqui. A gente pode vir aqui e clicar nesse Evaluate ou End Job. Se eu clicar em End Job, meio que é pra terminar, né? Esse Evaluate é só pra mim poder vir e dar uma olhada aqui, ó. Como é que tá. No caso, aí para mim terminar, eu tenho que vir aqui no canto, aqui embaixo, ó. Vim aqui, tá aqui, ó, Auto Router Job Pending. Então eu venho aqui e clico em Job. Então pronto, agora aqui acabou. Pode ver que ficou meio próximo aqui meio que o mar de GND com a trilha. Isso aqui dá pra editar agora também. Você pode vir aqui, ó, clicar bem na borda aqui. Tipo, se você tiver aqui selecionado, ó, você vem, clica bem na borda onde tá aqui esse azul pra lá.
que é o nosso Rasnet. Ó, pode ver que meio que tirou o mar de GND. Pra mim colocar de volta, eu venho e clico aqui, ó. Esse Rasnet aqui, ó. Depois de ter criado esse polígono aqui. Então cliquei, criou a trilha GND aqui. Mar GND. Aqui eu posso vir editar agora ela aqui, ó. Eu posso vir pro partes, então eu venho aqui, ó, tá sólido. Aqui aquela parte do thermals aqui que eu tinha desabilitado, não sei porque tá ativo. E cadê que eu tô procurando aqui? Esse isolate aqui, ó, que é a distância de isolação. Eu vou colocar aqui 0.3. Ela pode ver que modificou ali, se eu não me engano. Vou colocar 7 aqui. Aí já aumentou bastante. E eu posso deixar assim agora. Então meio que a nossa PCB está acabada aqui. Seria isso. Agora, por exemplo, se a gente quisesse imprimir ou levar para algum outro lugar, sei lá, se você quiser fazer numa CNC, por exemplo, se você quiser imprimir ela em laser, no papel certo, que eu vou falar também, para você tentar prototipar ou mesmo mandar para PCB Way, caso você esteja já passado a parte de protótipo. Eu vou passar aqui como fazer agora. Mas deixa eu ver aqui se eu deixei passar alguma outra função. Acredito que não. Meio que alguma dessas outras funções, só meio que na hora que você precisar, você vai ter que acabar fuçando aí. Porque aqui na hora eu não me lembro muito bem. Mas enfim. Aqui a gente, nesse layer aqui, a gente pode vir e desabilitar algumas das camadas aqui que a gente está vendo. Vai ser importante na hora que for fazer um método de imprimir e da CNC também. Ó, eu vou vir aqui e vou começar a ensinar pelo método mais clássico, que é você literalmente imprimir numa impressora a laser, no papel. Deixa eu escrever aqui que eu acho que vai ficar mais fácil. Vou criar aqui mesmo por cima. Basicamente você teria que criar, quer dizer, que imprimir um papel de papel. Acho que no Eagle talvez seja mais fácil. Cadê aqui? Papel glossy ou papel fotográfico de gramatura 120G. Você vai imprimir nesse papel aqui, que na hora que você for fazer a transferência lá vai funcionar perfeito. No caso, o método da transferência, se você tiver na equipe Rocket, você vai meio que aprender a fazer lá, ou eu vou ensinar lá, ou alguém vai te ensinar, talvez eu não esteja mais lá. Mas basicamente você vai pegar um ferro de passar roupa e vai ficar passando por cima ali da plaquinha até a tinta sair na sua placa de cobre lá. É divertido pra caramba. Pra gente fazer isso agora aqui no Eagle, a gente vem nessa função aqui print. Deixa eu ver se vai aparecer já pra mostrar que tem que retirar. Mas enfim, você pode ver que aqui tem umas marcas, né? Quer dizer, ficou bem difícil de ver. Mas dá pra ver que tem alguns marquinhos aqui no meio. Essas marquinhas são porque todas as layers estão ativas e a gente tem que desativar algumas delas. Então basicamente a gente só quer que lá na impressão apareça onde estão as trilhas e onde está o mar de GND e os pads aqui, né? Então vamos aqui, ó. Então a gente meio que poderia vir aqui, da Hide Layers, desapareceu tudo. Então a gente vem aqui na bottom e a gente vem e, se eu não me engano, dá 2 cliques, isso, dá 2 cliques aqui. Vem aqui onde está marcado como rows, deixa eu ver se é esse aqui mesmo. Nope. Drills também não, então desativo o Drills aqui. Cadê? Aqui, opa, tá aqui em cima. Pads. E meio que aqui seria isso. Se você quiser colocar também a dimensão da placa aqui, então você pode vir aqui, ó, e ativar. E é importante que você venha e aperte Enter. Se você não apertar Enter ou só fechar ali, vai voltar na configuração que estava antes. Já fiz isso muita vez. Olha lá. Então agora tá certinho. Eu venho aqui, clico Print. Agora dá pra ver aqui, ó, certinho aqui, que tá tudo aqui. E
Não sei porquê, mas no meu computador pelo menos, acho que no do professor que estava no laboratório acabou que não aconteceu isso, mas você vem aqui e muda de portrait para landscape. No meu funcionou assim, sei lá. E aqui também, se não tiver marcado, você pode vir e colocar nesse black aqui. Aqui vai gerar um arquivo PDF que você pode ir lá e literalmente mandar que vai sair certo. Lembra também de, caso der errado, você falar para colocar lá na escala de 100%, né? Se estiver fora de escala, vai sair os furos errados, que também já aconteceu. Mas enfim, esse foi o método meio que seria o método de corrosão pelo percloreto de ferro, ácido, o que for. Agora a gente vai meio que para os outros métodos que vai usar meio que a CNC ou para mandar para PCBWay. Então o método aqui da gente mandar para CNC, a gente tem que vir aqui nesse CAN Processor aqui. Então a gente vai pedir para salvar. A gente vem aqui. Para CNC, pelo menos do laboratório da UTF, que o cara do almoxarifado me diz, no caso o André, você vai precisar criar as seguintes camadas aqui. Você vai precisar da Boron. Então você vem aqui e dá um processo de ob. Ele vai criar aqui um arquivo dentro do projeto lá, depois você tem que acessar ele e mandar num pendrive. Então aqui você pode abrir o arquivo ali. Você gera um do Boron, um do Profile para cortar a CNC, quer dizer, para cortar a placa. Eita, ele criou um com tudo. Cadê? Por que aqui não foi? Aqui lá. Por que ele está criando um com tudo? Tá, ele já criou uma pasta com tudo ali. Então no caso você vai ter que ir lá e deletar os outros. No caso, qual que você vai precisar aqui? Você vai lá no arquivo e vai retirar esse aqui, o silkscreen. Todos esses aqui, ó, silkscreen. Esse outro silkscreen aqui do top e do bottom. Esses solder pastes aqui também, os dois. Esse solder mask aqui também. Você vai ficar só com o profile, o bottom e o top. E você também tem que ter esse arquivo aqui de furação aqui, que é o drill. Se eu não me engano já deve estar lá. Vamos ver se vai pedir. Tá, ele já está já criado, então tá ok. Então você vai criar esse aqui, vai levar lá e ele vai colocar na CNC. Agora pra gente ir lá pra levar pra PCBWay pra eles fazerem. Eu acho que já deve ter gerado os arquivos aqui quando eu cliquei nesse CAN Processor, mas você poderia vir aqui nesse Generate CAN Data. Que aqui ele vai criar todos aqui de uma vez já. Então ele já vai criar também num zip. Então tá aqui, tá salvo aqui. Então eu vou vir aqui, eu vou deixar salvo aqui pra mim poder pegar esse arquivo depois. Meio que agora a gente viria aqui para o PCBWay. A PCBWay aqui meio que seria super simples, é só você vir aqui nesse Kick Order. Você vai adicionar aqui seu arquivo. No caso, literalmente esse zip aqui. Aqui no caso ele já colocou as dimensões aqui corretas já. No caso eu teria que ter diminuído na dimensão correta da placa, não poderia ter deixado desse jeito aqui, que literalmente está meio que inútil e está fazendo custar muito caro. Aqui na PCBWay meio que você pode ver que ficou custando $22 essa plaquinha simples, mas é simplesmente por conta disso aqui, ó. Aqui você tem que deixar um tamanho de no máximo 100 milímetros aqui, de 10 por 10 centímetros. Senão eles vão cobrar um absurdo de você. No caso está aqui, então você literalmente já só checaria aqui, escolheria uma cor aqui para o silkscreen e literalmente prosseguiria aqui normalmente para fazer uma compra normal que você faria na internet. E meio que é isso, então não sei se ficou muita dúvida aí, se eu deixei passar muita coisa, e se tiver, por favor, me fale aí que eu tento fazer um tutorial 2 ou melhore os métodos aí, sei lá. Deixa eu ficar numa bosta também, é nóis. Acho que é isso.